Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o DC Notícias Web desta quarta-feira. Veja agora os destaques dessa edição. Atraso na entrega do IR preocupa a Receita Federal. Paraná comemora movimento histórico no turismo. Foz do Iguaçu tem alerta laranja de temporal para quinta-feira. O DC Notícias Web está começando. Olá, abrimos essa edição falando que a CCR Aeroportos disponibiliza a tour virtual no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Agora você pode explorar todos os detalhes do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu por meio de um tour virtual. Esse passeio já está disponível por meio da ferramenta Street View, o sistema de mapas do Google. A ação implementada pela CCR Aeroportos pretende aproximar as pessoas do terminal e facilitar a visualização das melhorias realizadas pela concessionária. Segundo a gerente executiva de comunicação da CCR Aeroportos, ela destaca as vantagens do projeto para os passageiros, possibilitando que o próprio passageiro conheça via imagem panorâmica áreas como as de embarque e desembarque, check-in, praça de alimentação, entre outras, dando mais visibilidade às estruturas. A ferramenta está disponível para os 17 aeroportos administrados pela CCR no país. A captura das imagens teve início em novembro de 2024 e foi finalizada em janeiro deste ano. Para acessar o tour virtual, basta digitar o nome do aeroporto desejado no Google, como por exemplo o aeroporto de Foz do Iguaçu, ir na opção Maps, arrastar o Pac-Man ícone em formato de boneco na cor amarela até o local que aparece no mapa, e iniciar o tour virtual. O projeto foi realizado em parceria com a Pro360, empresa licenciada pelo Google Street View. Atualmente, a CCR Aeroportos administra os terminais de Foz do Iguaçu, Bacaxeri, Curitiba, Londrina, Bagé, Pelotas, entre outros em todo o Brasil. Além das cataratas do Iguaçu, trilhas e experiências imersivas ganham espaço no Parque Nacional do Iguaçu. Além das famosas cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu tem atraído visitantes em busca de experiências mais silenciosas e imersivas, como trilhas ecológicas e passeios de bicicleta. O Polo Cataratas concentra rotas populares como a Trilha das Cataratas e o Caminho do Poço Preto, que permitem contato direto com a Mata Atlântica. As trilhas são gratuitas, já incluídas no ingresso, e há também opções guiadas com as operadoras como a Secret Falls. Outros polos do parque, como Silva Jardim, Rio Azul e Ilhas do Iguaçu, oferecem trajetos variados que conectam natureza, história e cultura local. Essas novas experiências ampliam a vivência dos visitantes, valorizando a biodiversidade e convidando a descoberta de um santuário natural, que vai muito além das quedas d'água. O atraso na entrega do imposto de renda preocupa a Receita Federal. Aqui em Foz do Iguaçu, apenas 30% da população declararam o imposto. Mais de um mês após o início do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, apenas 30% dos contribuintes de Foz do Iguaçu enviaram o documento. Dos 78.973 formulários esperados, apenas 22,8 mil foram registrados até o momento. O prazo final é 30 de maio, mesmo dia do primeiro lote de restituição. Quem atrasar está sujeito a multa de até 20% do imposto devido. A declaração pode ser feita via aplicativo da Receita Federal ou no site oficial, com a opção de usar o modelo pré-preenchido, que agiliza o processo e pode garantir prioridade na restituição, especialmente para idosos, pessoas com deficiência, doenças graves e professores. No Paraná, 878 mil das 3 milhões de declarações esperadas foram entregues até agora. No Brasil, foram recebidas 14,7 milhões de um total de 46,2 milhões. Também é possível fazer doações de até 6% do imposto, ou 1% para fundos sociais, como os de apoio à criança e ao idoso, diretamente na declaração, sem custo adicional. A Receita Federal alerta para golpes com cartas falsas que usam o logotipo do órgão para induzir vítimas a acessar sites falsos.
A recomendação é desconfiar de correspondências suspeitas e jamais fornecer dados fora dos canais oficiais. E veja a seguir, Paraná comemora movimento histórico no turismo. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. Estamos de volta nesse segundo bloco para falar que a Sanepar intensificou vistorias em Foz do Iguaçu para garantir o uso correto da rede de esgoto. A Sanepar está intensificando as vistorias em imóveis de Foz do Iguaçu para verificar o uso correto da rede pública de esgoto. A ação pretende alcançar 2.000 imóveis até o fim do mês, com foco atual nos Jardins Aporã, Paraná e Belvedere. As visitas são gratuitas, com uso de corantes não tóxicos e exigem autorização do morador. Durante as inspeções, são checadas conexões de banheiros, cozinhas e lavanderias. Imóveis em conformidade recebem um certificado, enquanto os irregulares são notificados e orientados a corrigir as falhas. Os principais problemas encontrados são ligações indevidas de água da chuva, descarte de resíduos sólidos e gordura na rede de esgoto. A Sanepar reforça que todos os imóveis devem estar corretamente conectados ao sistema, evitando riscos à saúde, maus odores e danos ao meio ambiente. A companhia também orienta sobre o uso da caixa de gordura e o destino adequado da água pluvial. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos para preservar os recursos hídricos e melhorar as condições sanitárias urbanas. 322.000 vacinas contra a gripe foram aplicadas em todo o estado do Paraná. As vacinas contra a gripe já começaram a ser aplicadas em todo o Paraná para grupos prioritários. Até o dia 22 de abril, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná já aplicou 322.000 doses de vacina contra a gripe. O grupo prioritário inclui crianças, gestantes e idosos. O público-alvo da vacinação no Paraná abrange mais de 4 milhões de pessoas. A meta da Secretaria para este ano é atingir pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários. Estamos quase com 330.000 doses de vacina contra a influenza administradas dos paranaenses. Quero pedir a tua colaboração, continuar vacinando, ainda agora que o frio intenso não chegou. Temos que nos proteger de todos os vírus e cepas que estão circulantes, principalmente os da influenza. E eu quero aproveitar também este vídeo para dizer que no dia 10 de maio vamos fazer uma grande mobilização, o dia D da vacinação contra a gripe e influenza. É o Paraná junto, prefeituras, secretarias municipais de saúde, Secretaria de Estado da Saúde, juntos, fazendo a melhor vacinação do país. Até o momento, o estado já distribuiu mais de 2 milhões de doses para os 399 municípios do Paraná. O restante das doses serão enviadas pelos próximos dias. A campanha nacional de imunização contra a influenza iniciou mais cedo no Paraná, no dia 1º de abril. Outros estados do Brasil, por exemplo, iniciaram a campanha no dia 7 de abril. Em 2024, o nosso estado alcançou uma cobertura vacinal de 58,93%. O Paraná também ocupou a 4ª posição no ranking de estados com o maior número absoluto de doses aplicadas, totalizando 3.447.000 vacinas. O estado do Paraná comemorou um movimento histórico no turismo durante o feriadão. O feriado de Páscoa e Tiradentes possibilitou que o Paraná atingisse movimento histórico no turismo, nos principais destinos do estado. O grande número de turistas lotou pontos turísticos,
meios de hospedagem e estabelecimentos de gastronomia. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, a ocupação foi superior a 90% no feriadão. A rede hoteleira de Foz se beneficiou com este feriado prolongado, chegando perto de 100% de ocupação. Durante esse período, muitos turistas argentinos e paraguaios buscaram hospedagens na cidade fronteiriça. O turismo rodoviário também aumentou nesses dias. Já o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu realizou cerca de 170 operações. Além disso, 25 mil pessoas passaram pelo local durante esses dias. Esse grande movimento de turistas reforça a presença do Paraná no radar da rota turística em diversas épocas do ano. Ele é importante porque gera renda, empregos e divulga o nosso estado para cada vez mais pessoas de todos os lugares do mundo. E veja a seguir, Foz do Iguaçu tem alerta laranja de temporal para a próxima quinta-feira. Como participante do primeiro programa de estágio na Disney, em parceria entre a UDC e o CF, eu vivi uma experiência verdadeiramente mágica. Eu tive a oportunidade de descobrir como funciona e como é administrada a maior empresa de entretenimento do mundo. Acredito que a melhor parte de ter trabalhado na Disney foi descobrir os segredos de toda a magia. E com certeza ter esse contato com diversas culturas do mundo inteiro. Eu posso dizer que eu tenho amizades espalhadas por aí, pelo menos em todos os continentes do mundo. Estudar nos Estados Unidos foi uma experiência incrível que me agregou muito, tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida pessoal e profissional também. Com certeza viveria tudo novamente e eu sou imensamente grata a toda a equipe UDC que proporcionou a mim essa experiência e por todo o apoio que eles me deram. Estamos de volta nesse último bloco para falar que o dólar recuou e a Ibovespa subiu após o feriado. Atenção, o que acontece nos Estados Unidos tem influenciado no mercado. O retorno do feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes trouxe alívio ao mercado financeiro. Na terça-feira, dia 22 de abril, o dólar comercial caiu 1,32% e fechou a R$ 5,72. O menor valor em quase 3 semanas. A moeda acumula queda de 7,31% no ano, apesar de ter encostado nos R$ 6,00 no início do mês. A bolsa também teve desempenho positivo. O Ibovespa subiu 0,63% e retomou os 130 mil pontos, alcançando 130.464, maior nível desde 3 de abril. A recuperação ocorreu em meio à instabilidade política nos Estados Unidos, após Donald Trump ameaçar demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O dólar caiu frente a moedas de países emergentes, enquanto grãos e minerais, que haviam recuado durante o feriado, voltaram a subir, beneficiando economias exportadoras como a brasileira. Uma operação conjunta resulta na apreensão de uma carreta de calçados com indícios de falsificação. Uma operação conjunta realizada nesta semana pela Receita Federal e pela Polícia Federal resultou na apreensão de uma grande carga de calçados com indícios de serem contrafeitos, produtos estes que são aparentemente estrangeiros. Esta apreensão foi avaliada em aproximadamente R$ 800 mil. As mercadorias foram encontradas em uma carreta que havia acabado de estacionar para descarregar em um depósito de uma transportadora localizada na região da Vila Portes, em Foz do Iguaçu, nas imediações da aduana da Ponte Internacional da Amizade. A apreensão foi realizada durante uma operação de rotina. A atuação conjunta dos servidores da Receita Federal e da Polícia Federal garantiu a retenção imediata do volume que foi encaminhado para a alfândega da Receita Federal para os procedimentos cabíveis.
O trabalho conjunto das equipes da Receita e da Polícia de Repreensão em pesquisas de inteligência e ações operacionais, assim como as parcerias com as demais forças de segurança, tem resultado em ganhos relevantes de eficiência e efetividade no combate. Você também pode contribuir com os esforços das forças de segurança, denunciando anonimamente, e podem ser realizadas por meio dos telefones. Foz do Iguaçu tem um alerta laranja de temporal para amanhã, quinta-feira. Mais de um mês após o início do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, apenas 30% dos contribuintes de Foz do Iguaçu enviaram o documento. Dos 78.973 formulários esperados, apenas 22,8 mil foram registrados até o momento. O prazo final é 30 de maio, mesmo dia do primeiro lote de restituição. Quem atrasar está sujeito a multa de até 20% do imposto devido. A declaração pode ser feita via aplicativo da Receita Federal ou no site oficial, com a opção de usar o modelo pré-preenchido, que agiliza o processo e pode garantir prioridade na restituição, especialmente para idosos, pessoas com deficiência, doenças graves e professores. No Paraná, 878 mil das 3 milhões de declarações esperadas foram entregues até agora. No Brasil, foram recebidas 14,7 milhões de um total de 46,2 milhões. Também é possível fazer doações de até 6% do imposto, ou 1% para fundos sociais, como os de apoio à criança e ao idoso, diretamente na declaração, sem custo adicional. A Receita Federal alerta para golpes com cartas falsas que usam o logotipo do órgão para induzir vítimas a acessar sites falsos. A recomendação é desconfiar de correspondências suspeitas e jamais fornecer dados fora dos canais oficiais. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz do Iguaçu e também na região. Até a próxima!